O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandhi Parva. Capítulo 49. Bhishma e Drona falam, mas Duryodhana não responde. Eles abandonam toda a esperança de viver. Vaisampayana disse: no meio, ó Bharata, de todos aqueles reis reunidos, Bhishma, o filho de Santanu, então disse estas palavras para Duryodhana. Uma vez Vrihaspati e Sakra foram até Brahma. Os Maruts também com Indra, os Vasus com Agni, os Adityas, os Sadyas, os 7 rishis celestes, os Gandharvas, Visvavasu, e as belas tribos de Apsaras, todos se aproximaram do avô antigo. E tendo reverenciado o Senhor do Universo, todos aqueles habitantes do céu se sentaram em volta dele. Justamente então, os dois deuses antigos, os rishis Nara e Narayana, como se atraindo para si mesmos por meio de sua própria energia as mentes e energias de todos os que estavam presentes lá, deixaram o local. Nisso Vrihaspati questionou Brahma, dizendo: quem são esses dois que deixaram o local sem te reverenciar? Dize-nos, ó avô, quem são eles? Assim questionado, Brahma disse: esses dois, dotados de mérito ascético, brilhantes com refulgência e beleza, iluminando a terra e o céu, possuidores de grande poder, e permeando e sobrepujando a todos, são Nara e Narayana, que moram agora na região de Brahman, tendo chegado do outro mundo. Dotados de grande força e coragem, eles brilham pelo seu próprio ascetismo. Por suas ações eles sempre contribuem para a alegria do mundo. Reverenciados pelos deuses e os Gandharvas, eles existem somente para a destruição de Asuras. Bhishma continuou: tendo ouvido essas palavras, Sakra foi ao local onde aqueles dois estavam praticando austeridades ascéticas, acompanhado por todos os celestiais e com Vrihaspati em sua dianteira. Naquele tempo, os habitantes do céu estavam muito alarmados por causa de uma guerra que ocorria entre eles e os Asuras. E Indra pediu àquele par ilustre para lhe conceder um benefício. Assim solicitados, ó o melhor da linhagem Bharata, aqueles dois disseram: cita o benefício. Nisso Sakra disse a eles: nos deem sua ajuda. Eles então disseram para Sakra: nós faremos o que tu desejas. E então foi com a ajuda deles que Sakra posteriormente venceu os Daityas e os Danavas. Ó o castigador de inimigos, Nara matou em batalha centenas e milhares de inimigos de Indra entre os Paulomas e os Kalakanjas. Foi esse Arjuna que, sobre um carro giratório, cortou em batalha, com uma flecha de gume afiado, a cabeça do Asura Jamba quando o último estava prestes a engoli-lo. Foi ele quem afligiu a cidade da Itia de Iranyapura, no outro lado do oceano, tendo subjugado em batalha 60.000 dos Nivatakavachas. Foi esse conquistador de cidades hostis, esse Arjuna de armas poderosas que gratificou Agni, tendo derrotado os próprios deuses com Indra em sua chefia. E Narayana também, neste mundo, tem destruído inúmeros outros Daityas e Danavas da mesma maneira. Assim mesmo são aqueles dois de energia poderosa que são agora vistos unidos um com o outro. Foi ouvido por nós que os dois heróicos e poderosos guerreiros em carros, Vasudeva e Arjuna, que estão agora unidos, são aqueles mesmos deuses antigos, os divinos Nara e Narayana. Entre todos sobre a terra, eles não podem ser vencidos pelos Asuras e os deuses encabeçados pelo próprio Indra. Aquele Narayana é Krishna, e aquele Nara é Falguna. De fato, eles são uma alma nascida em duas. Esses dois, por suas ações, desfrutam de numerosas regiões eternas e inesgotáveis, e nascem repetidamente naqueles mundos quando guerras destrutivas são necessárias. Por essa razão a sua missão é lutar. Exatamente isso foi o que Narada, conhecedor dos Vedas, disse para os Vrishnis. Quando tu, ó Duryodhana, vires Keshava com concha e disco, e massa na mão, e aquele terrível manejador do arco, Arjuna, armado com armas, quando tu vires aqueles eternos e ilustres, os dois Krishnas sentados no mesmo carro, então, ó filho, tu te lembrarás destas minhas palavras. Porque tal perigo não ameaçaria os Kuros quando teu intelecto, ó filho, abandonou o lucro e virtude?
Se tu não prestares atenção às minhas palavras, tu então terás que ouvir sobre o massacre de muitos, pois todos os Kauravas aceitam a tua opinião. Tu estás sozinho em defender como verdadeira opinião, ó touro da raça Bharata, somente 3 pessoas, isto é, Karna, um filho de Suta de nascimento humilde amaldiçoado por Rama, Sakuni, o filho de Suvala, e teu irmão vil e pecaminoso do Sasana. Karna disse: não cabe a ti, ó avô abençoado, usar essas palavras em relação a mim, pois eu adotei os deveres da classe Kshatriya sem abandonar os meus. Além disso, que pecaminosidade há em mim? Eu não tenho pecado conhecido por ninguém do povo de Dhritarashtra. Eu nunca fiz nenhuma injúria para o filho de Dhritarashtra. Por outro lado, eu matarei todos os Pandavas em batalha. Como podem aqueles que são sábios fazer as pazes novamente com aqueles que foram prejudicados antes? É sempre meu dever fazer tudo o que é agradável para o rei Dhritarashtra, e especialmente para Duryodhana, pois ele está em posse do reino. Vaisampayana continuou. Tendo escutado estas palavras de Karna, Bhishma, o filho de Santanu, se dirigindo ao rei Dhritarashtra, disse novamente: embora este muitas vezes se gabe dizendo, eu matarei os Pandavas, ainda assim ele não é igual nem a 1/16 parte dos Pandavas de grande alma. Saibas que a grande calamidade que está prestes a alcançar teus filhos de almas perversas é a ação deste filho desventurado de um Suta. Confiando nele, o teu filho tolo Suryodhana insultou aqueles heróis de descendência divina, aqueles castigadores de todos os inimigos. Qual, no entanto, é a façanha difícil realizada por este patife anteriormente que esteja à altura de alguma daquelas realizadas antigamente por cada um dos Pandavas? Vendo na cidade de Virata seu irmão querido morto por Dhananjaya, que mostrou semelhante bravura, o que ele fez então? Quando Dhananjaya, avançando contra todos os Kurus reunidos, o subjugou e tirou os seus mantos, ele não estava lá então? Quando o teu filho estava sendo levado como um cativo pelos Gandharvas na ocasião da contagem do gado, onde estava este filho de um Suta então que agora berra como um touro? Mesmo lá, foi Bhima, e o ilustre Partha, e os gêmeos que enfrentaram os Gandharvas e os derrotaram. Sempre belas, e sempre sem consideração por virtude e lucro, essas, ó touro da raça Bharata, são as muitas coisas falsas, abençoado sejas tu, que ele profere. Ao ouvir essas palavras de Bhishma, o filho de grande alma de Bharadvaja, tendo prestado devida homenagem a Dhritarashtra e aos reis reunidos, falou para ele estas palavras: faze, ó rei, aquilo que o melhor dos Bharatas, Bhishma, disse. Não cabe a ti agir segundo as palavras daqueles que são cobiçosos de riqueza. Paz com os Pandavas, antes de a guerra acontecer, parece ser o melhor. Tudo que foi dito por Arjuna e repetido aqui por Sanjaya será cumprido, eu sei, por aquele filho de Pandu, pois não há arqueiro igual a ele nos 3 mundos. Sem considerar, no entanto, essas palavras faladas por Drona e Bhishma, o rei novamente questionou Sanjaya sobre os Pandavas. Desde aquele momento, quando o rei não deu uma resposta apropriada para Bhishma e Drona, os Kauravas abandonaram todas as esperanças de vida. Capítulo 50. Sanjaya relata o tamanho das forças de combate. Dhritarashtra disse: o que aquele rei Pandava, o filho de Dharma, disse: ó Sanjaya, depois de saber que uma grande força militar foi reunida aqui para nos alegrar, como também o Dishthira está agindo, em vista do conflito vindouro? Ó Suta, quem entre seus irmãos e filhos está olhando com respeito para o seu rosto, desejoso de receber suas ordens? Ofendido como ele está pelos logros dos meus filhos maus, quem, além disso, está dissuadindo aquele rei de comportamento virtuoso e conhecedor da virtude, dizendo: tenha paz. Sanjaya disse: todos os Panchalas, junto com os outros filhos de Pandu, estão olhando para o rosto de Yudhishthira, abençoado sejas tu, e ele também está controlando-os todos. Multidões de carros pertencentes aos Pandavas e aos Panchalas estão vindo em grupos separados para alegrar Yudhishthira, o filho de Kunti, prontos para marchar para o campo de batalha.
Como o céu se torna mais brilhante na chegada do sol nascente, assim os Panchalas estão se regozijando em sua união com o filho de Kunti de esplendor ardente, surgido como uma enchente de luz. Os Panchalas, os Kekaias, e os Matsyas, junto com os próprios pastores que cuidam de seus bovinos e ovelhas, estão se regozijando e alegrando Yudhishthira, o filho de Pandu. Moças brahmanes e kshatriyas e as próprias filhas dos Vaisyas, em grande número, estão indo em disposição divertida para verem Partha vestido em cota de malha. Dhritarashtra disse: fala-nos, ó Sanjaya, das forças armadas de Drishtadyumna, como também dos Somarkas, e de todos os outros, com as quais os Pandavas pretendem lutar conosco. Vaisampayana continuou. Assim interrogado no meio dos Kurus em sua própria sala, o filho de Gavalgana ficou pensativo por um momento e parecia dar repetidamente suspiros profundos e longos, e de repente ele caiu em um desmaio sem nenhuma razão aparente. Então naquela assembleia de reis Vidura disse ruidosamente: Sanjaya, ó o grande rei, caiu ao chão sem sentidos, e não pode proferir nenhuma palavra, privado de sentidos e com seu intelecto nublado. Dhritarashtra disse: sem dúvida, Sanjaya, tendo visto aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Kunti, teve sua mente cheia de grande ansiedade, por causa daqueles tigres entre homens. Vaisampayana continuou. Tendo recuperado a consciência, e estando confortado, Sanjaya se dirigiu ao rei Dhritarashtra no meio daquela afluência de Kurus naquela sala, dizendo: de fato, ó o rei dos reis, eu vi aqueles grandes guerreiros, os filhos de Kunti, emagrecidos em corpo pela restrição na qual eles viveram na cidade do rei dos Matsyas. Ouça, ó o rei, com quem os Pandavas lutarão contra você. Com aquele herói Drishtadyumna como seu aliado, eles lutarão contra você. Com aquele personagem de alma virtuosa, que nunca abandona a verdade por raiva ou medo, tentação, ou por riqueza, ou disputa, e que é, ó o rei, uma verdadeira autoridade em questões de religião, sendo ele mesmo o melhor daqueles que praticam a virtude, com ele, que nunca fez nenhum inimigo, os filhos de Pandu lutarão contra você. Ele a quem ninguém sobre a terra é igual em força de braços, e que, manejando seu arco, trouxe todos os reis sob submissão e que, subjugando antigamente todo o povo de Kasyanga e Magadha, como também os Kalingas, com aquele Bhimazena os filhos de Pandu vão lutar contra você. De fato, ele através de cujo poder os 4 filhos de Pandu puderam rapidamente descer sobre a terra, tendo saído da casa de Laka, queimando, aquele filho de Kunti, Vrikudara, que se tornou os meios de seu resgate do Canibal e Dinva, aquele filho de Kunti, Vrikudara, que se tornou seu amparo quando a filha de Ajnasena estava sendo levada por Jayadratha, de fato, com aquele Bhima que salvou os Pandavas do incêndio em Varanavata, com ele mesmo como seu aliado, eles lutarão contra você. Ele, que para satisfação de Krishna matou os Krudavasas, tendo penetrado nas acidentadas e terríveis montanhas de Gandhamadana, ele para cujos braços foi dado o poder de 10.000 elefantes, com aquele Bhimazena os Pandavas lutarão contra você. Aquele herói que, para a satisfação de Agni, só com Krishna como seu auxiliador, corajosamente derrotou antigamente por andar em luta, ele que gratificou por meio de um combate aquele deus dos deuses, o manejador do tridente marido de Uma, o próprio Madeva que tem as montanhas como sua residência, aquele principal dos guerreiros que subjugou todos os reis da terra, com aquele Vijaya como seu aliado, os Pandavas o enfrentarão em batalha. Aquele guerreiro admirável Nakula, que subjugou todo o mundo ocidental cheio de mlechas, está presente no acampamento Pandava. Com aquele herói belo, aquele arqueiro incomparável, aquele filho de Madri, ó Kauravya, os Pandavas lutarão contra você. Ele que derrotou em batalha os guerreiros de Kasi, Anga e Kalinga, com aquele Sahadeva os Pandavas enfrentarão você em batalha. Ele, que em energia tem como iguais só 4 homens sobre a terra, a saber, Asvatama e Drishtaketu e Rukmi Pradyumna, com aquele Sahadeva, o mais jovem em idade, aquele herói entre homens, aquele que alegra o coração de Madri, com ele, ó o rei, você terá uma batalha destrutiva. Ela que, quando viveu antigamente como a filha do rei de Kasi,
praticou as penitências mais austeras. Ela que, ó touro da raça Bharata, desejando em uma vida subsequente realizar a destruição de Bhishma, tomou seu nascimento como a filha de Panchala, e acidentalmente se tornou depois um homem que, ó o tigre entre homens, está familiarizado com os méritos e deméritos de ambos os sexos. Aquele invencível príncipe dos Panchalas que enfrentou os Kalingas em batalha, com aquele Sikandin hábil em todas as armas. Os Pandavas lutarão contra você. Ela quem Unyaksha transformou em um homem para a destruição de Bhishma, com aquele arqueiro formidável. Os Pandavas lutarão contra você. Com aqueles arqueiros poderosos, todos irmãos, aqueles 5 príncipes que caia, com aqueles heróis vestidos em armadura. Os Pandavas lutarão contra você. Com aquele guerreiro de braços longos, dotado de grande força no uso de armas, possuidor de inteligência e bravura incapaz de ser frustrada, com aquele Udana, o leão da raça Vrishni, vocês terão que lutar. Aquele que foi o protetor dos Pandavas de grande alma por um tempo, com aquele Virata vocês terão um confronto em batalha. O senhor de Kasi, aquele poderoso guerreiro em carro que governa em Varanasi, se tornou um aliado deles. Com os Pandavas ele lutará contra você. Os filhos de grande alma de Draupadi, jovens, mas invencíveis em batalha, e inalcançáveis como cobras de veneno virulento, com eles, os Pandavas lutarão contra você. Ele, que em energia é semelhante a Krishna e em alto domínio a Yudhishthira, com aquele Abhimanyu os Pandavas lutarão contra você. Aquele filho guerreiro de Sisupala, Drishtaketu de grande renome, que em energia está além de comparação e que quando enfurecido não pode ser resistido em batalha, com aquele rei dos Shedis que se juntou aos Pandavas na chefia de uma Arshawini própria. Os filhos de Pandu lutarão contra você. Ele é o refúgio dos Pandavas, assim como Vasava é dos celestiais, com aquele Vasudeva, os Pandavas lutarão contra você. Ele também, ó o touro da raça Bharata, Saraba o irmão do rei dos Shedis, que, além disso, está unido com Karakarsa, com ambos, os Pandavas lutarão contra você. Sahadeva, o filho de Jarasandha, e Jayatsena, ambos heróis incomparáveis em batalha, estão decididos a lutar pelos Pandavas. E Drupada também, possuidor de grande poder, e seguido por uma grande tropa, e indiferente à sua vida, está decidido a lutar pelos Pandavas. Confiando nesses e em outros reis há centenas, dos países do leste e do norte, o rei Yudhishthira o justo está preparado para a batalha.